Pai solteiro encontra sua colega de trabalho chorando em um café. O que ele disse mudou a vida de ambos para sempre. Antes que continuemos, por favor, nos diga de onde no mundo você está sintonizando. Nós amamos ver quão longe nossas histórias viajam. Evan Harper estava sentado em um camarote de canto no Magnolia Café, em Omaha, em uma manhã de sábado no final de outubro, tentando entender a planilha de logística que seu chefe havia despejado nele na tarde de sexta-feira, com um prazo final na segunda-feira. E seu filho de 8 anos, Mason, estava ao lado dele, completamente absorvido em algum jogo em seu tablet, fazendo limpa a garganta, ruídos de explosão ocasionais que Evan havia aprendido a ignorar anos atrás. O café era um daqueles lugares locais que ainda não havia sido gentrificado, ainda tinha os camarotes de vinil originais dos anos 80 e servia café em canecas de cerâmica reais em vez de copos de papel. E Evan vinha aqui na maioria dos fins de semana porque Mason gostava de suas panquecas de gotas de chocolate. E Evan conseguia fazer o trabalho sem que seu apartamento parecesse que estava se fechando sobre ele. Ele estava circulando seu terceiro erro de inventário quando Mason puxou sua manga e disse naquele sussurro de palco: "Crianças fazem isso de alguma forma mais alto que sua voz normal. Pai, aquela senhora do seu trabalho está ali, e eu acho que ela está chorando." Evan olhou para cima e seguiu o olhar de Mason para um camarote do outro lado do café. E claro, lá estava Tessenguando o armazém, sentada sozinha com os ombros curvados para a frente e a mão cobrindo o rosto naquela pose universal de alguém tentando muito não desmoronar em público. Tessa trabalhava em análise de inventário, o que significava que Evan a via talvez 2 vezes por semana de passagem. Sabia que ela era boa em seu trabalho, porque o relatório que ela gerava realmente fazia sentido, ao contrário da maioria das pessoas de dados, e que ela sempre dizia bom dia na sala de descanso, mesmo quando todos os outros estavam muito cafeinados e rabugentos para se incomodar. Eles não eram amigos exatamente, mas como colegas de trabalho amigáveis que trocavam conversas sobre o tempo ou planos de fim de semana, mas nunca nada mais profundo. O que fez vê-la chorar em público parecer testemunhar algo que ele não deveria ver. Seu primeiro instinto foi cuidar da própria vida, porque se envolver nos colapsos emocionais de outras pessoas era uma boa maneira de tornar as coisas estranhas no trabalho. Mas Mason ainda estava olhando para Tessa com essa expressão preocupada e disse: "Não deveríamos verificar se ela está bem? Você sempre me diz quando alguém está triste, deveríamos perguntar se eles precisam de ajuda." E Evan percebeu que seu filho estava prestando mais atenção às suas palestras de parentalidade do que ele pensava. Ele disse a Mason para ficar quieto e caminhou até o camarote de Tessa, limpou a garganta silenciosamente para não assustá-la. E quando ela olhou para cima, seus olhos estavam vermelhos e sua maquiagem estava borrada. E ela parecia absolutamente mortificada por ser vista assim. "Tessa! Ei, você está bem?" Evan perguntou, embora fosse obviamente uma pergunta estúpida. E Tessa tentou limpar o rosto e colocar um sorriso que não chegava nem perto de seus olhos. "Oh, meu Deus, Evan, estou bem. Apenas tendo um momento. Sinto muito que você tenha tido que ver isso", Tessa disse. E sua voz estava fazendo aquela coisa de tentar soar normal, mas continuava rachando nas bordas. E Evan tomou uma decisão de fração de segundo que ou seria útil ou tornaria a manhã de segunda-feira incrivelmente estranha. "Se importa se eu sentar por um segundo?" Mason está bem por mais alguns minutos com seu tablet. E antes que Tessa pudesse dizer não, ele deslizou para o camarote em frente a ela, e ela parecia não conseguir decidir se estava aliviada ou queria que ele desaparecesse. Evan olhou para Mason, que os estava observando. Deu a ele um polegar para cima, que significava "fique aí", e Mason voltou ao seu jogo parecendo satisfeito que seu pai estava lidando com a situação da senhora triste. Eles sentaram em silêncio por 1 minuto, enquanto Tessa tentava se recompor, e Evan tentava descobrir o que dizer. E finalmente,
Ela soltou um suspiro trêmulo e disse: Acabei de receber uma ligação da agência de adoção. Eles estão rejeitando minha aplicação novamente. Esta é a terceira vez em 3 anos e estou sem opções. Evan sentiu aquela afirmação pousar em seu peito porque ele não sabia que Tessa estava tentando adotar. Não sabia nada sobre a vida dela realmente, além de sua persona de trabalho. E a dor crua em sua voz era do tipo que você não consegue fingir. Eles disseram porque eu sou solteira e minha renda é classificada como instável, mesmo tendo o mesmo emprego há 6 anos e eu tenho 34 anos, o que aparentemente está ficando lá em cima na opinião deles. Eu não atendo aos requisitos deles para uma colocação adequada. Tessa continuou e ela estava chorando novamente sem se incomodar em esconder mais. Eu quis ser mãe desde que me lembro e fiz tudo certo. Emprego estável, boa casa, verificação de antecedentes limpa e ainda não é o suficiente. Nunca vou ser mãe de alguém e não sei como aceitar isso. Elvan sentou-se ali olhando para esta mulher que ele mal conhecia que estava desmoronando por querer algo que ele havia dado por garantido. E em vez de dar a ela alguma platitude sem sentido sobre como as coisas se resolveriam, ou tudo acontece por uma razão, ele disse a ela algo verdadeiro. 5 anos atrás, minha esposa me deixou e Mason simplesmente saiu um dia quando ele tinha 3 anos. E ela me disse que ser mãe a fazia sentir como se estivesse se afogando, como se tivesse se perdido completamente e não pudesse respirar. Evan disse e viu os olhos de Tessa se arregalarem, porque isso não era o que ela esperava que ele dissesse, né? Ela se mudou para o Arizona, não lutou pela custódia, não olhou para trás. E eu passei anos furioso com ela por nos abandonar, por escolher a si mesma em vez do nosso filho. E eu construí toda a minha identidade em torno de ser o pai que ficou, que não desistiu, que sacrificou tudo. Ele pausou e lhe esfregou o rosto. Mas ano passado, Mason me perguntou por que eu nunca sorrio em nenhuma de nossas fotos. E eu olhei para todas essas fotos dos últimos 5 anos e percebi que ele estava certo. Eu parecia zangado ou exausto, ou apenas vazio em cada uma delas. E eu entendi que eu estava tão focado em estar com raiva da mãe dele por ir embora, que esqueci de realmente aparecer para ele da maneira que importa. Tessa estava olhando para ele agora, lágrimas ainda em seu rosto, mas ela havia parado de chorar. E Evan continuou porque ele havia começado isso e era melhor terminar. Você está sentada aqui chorando em um café porque você quer tanto ser mãe que está quebrando seu coração. E meu filho tem um pai que esteve emocionalmente esgotado por anos porque eu deixei a raiva consumir todo o espaço onde a alegria deveria ter estado. Querer algo não te torna automaticamente digno disso, mas aparecer sim. E Tessa, você já está aparecendo. Você se importa tanto com algo que nem mesmo tem ainda. A voz de Tessa saiu pequena. Mas e se eu nunca conseguir? E se eu for uma daquelas pessoas que quer algo a vida toda e isso simplesmente nunca lá acontece? E Evan se encostou no camarote. Eu não sei se você será mãe um dia, por adoção ou de outra forma. Eu não posso te prometer isso, mas eu sei que você seria uma mãe muito boa porque você está sentada aqui desmoronando pela possibilidade de cuidar de uma criança que ainda nem está em sua vida. Isso não é nada, Tessa. Isso importa. Eles sentaram em silêncio novamente, mas parecia diferente desta vez. Menos estranho e mais como duas pessoas que acidentalmente se tornaram reais uma com a outra e estavam tentando descobrir o que fazer com isso. Mason apareceu na beira do camarote deles segurando um muffin em um guardanapo. Pai disse que eu podia pegar um. Você quer compartilhar, senhorita Tessa? Você sempre diz que compartilhar faz as pessoas se sentirem melhor. E Evan sentiu-se orgulhoso porque seu filho de 8 anos realmente estava ouvindo todas aquelas pequenas lições. Tessa olhou para Mason e algo em seu rosto suavizou. Isso é muito doce, Mason. Obrigada. Eu adoraria compartilhar seu muffin.
e ela quebrou um pedaço enquanto Mason subia no camarote ao lado de seu pai, parecendo satisfeito consigo mesmo por resolver o problema. Eles sentaram lá por mais 10 minutos, Evan terminando seu café, enquanto Mason tagarelava para Tessa sobre seu jogo de tablet, e ela fazia perguntas como se estivesse realmente interessada. E quando eles finalmente se levantaram para sair, Tessa agarrou o braço de Evan. Obrigada por não apenas passar por mim e por me contar aquelas coisas sobre sua esposa. Eu sei que provavelmente não foi fácil, ela disse, e Evan encolheu os ombros. Você parecia precisar ouvir algo real em vez de algo agradável. E honestamente, dizer isso em voz alta me ajudou também. Eu não tinha realmente admitido aquelas coisas sobre estar distante. Eles ficaram ali naquele espaço estranho, onde dois colegas de trabalho acabaram de compartilhar muita informação pessoal e agora precisam descobrir como interagir no trabalho na segunda-feira. E finalmente Tessa disse, até segunda-feira. E Evan acenou com a cabeça, sim, até segunda-feira. E eles saíram para seus carros separados. Evan dirigiu para casa com Mason no banco de trás e não conseguia parar de pensar em como ele acabou de contar a uma quase estranha a verdade sobre suas falhas parentais em um café em um sábado qualquer. E de alguma forma, pareceu a coisa mais honesta que ele havia sido com qualquer um, incluindo ele mesmo, nos últimos 5 anos. A manhã de segunda-feira chegou. Evan entrou no armazém meio esperando que as coisas estivessem estranhas com Tessa depois da sessão de desabafo deles no café. E claro, quando ele passou por ela no corredor perto da sala de descanso, ela lhe deu um sorriso forçado e disse, Oi, em uma voz que estava se esforçando demais para soar normal antes de ela praticamente andar rápido na direção oposta, como se estivesse sendo perseguida por sua própria vergonha. Evan disse a si mesmo que estava tudo bem. Eles tiveram um momento vulnerável no sábado, e agora havia acabado, e eles poderiam voltar a ser estranhos educados, que ocasionalmente acenavam um para o outro perto da máquina de café. Mas aparentemente o universo tinha outros planos, porque na quarta-feira seu chefe o havia atribuído a um projeto que exigia trabalhar diretamente com os relatórios de inventário de Tessa, o que significava que eles acabaram em uma sala de conferências juntos por 2 horas revisando planilhas e dados de discrepância. Os primeiros 30 minutos foram dolorosamente profissionais, com ambos usando suas melhores vozes de trabalho, evitando o contato visual, até que Tessa fez algum comentário casual sobre o hábito de seu chefe de enviar e-mails às 2h da manhã, como se o resto deles também estivesse acordado e trabalhando, e Evan riu de verdade sem pensar nisso. Algo mudou depois daquele riso. A tensão quebrou apenas o suficiente para que eles pudessem realmente ter uma conversa normal. E quando eles terminaram a reunião, eles estavam conversando como colegas de trabalho normais, em vez de duas pessoas que acidentalmente haviam criado um laço de trauma sobre café e muffins. No dia seguinte, Evan entrou na sala de descanso ao meio-dia para aquecer sua massa restante e encontrou Tessa já lá, desempacotando seu almoço. E quando ela o viu, ela hesitou por apenas 1 segundo antes de dizer, você pode sentar aqui se quiser. Quero dizer, se você está comendo aqui de qualquer forma. E Evan sentou-se em frente a ela, pensando que isso ou seria bom ou espetacularmente estranho. Acabou sendo bom. Mais do que bom, na verdade. Eles conversaram sobre drama no trabalho e o próximo feriado de Ação de Graças, e como o carro de Tessa estava fazendo um barulho que provavelmente significava que algo caro estava prestes a quebrar. E na sexta-feira, eles haviam caído nesta rotina não dita de almoçar juntos na sala de descanso ao mesmo tempo. As conversas permaneceram em nível superficial durante a primeira semana. Tópicos seguros como o tempo e planos de fim de semana e reclamações sobre o tráfego na 80. Mas então um dia, Tessa perguntou como Mason estava. E algo em como ela perguntou fez Evan realmente responder honestamente em vez de dar a resposta automática.
Ele está bem, que ele geralmente dava nas pessoas. Ele me perguntou no fim de semana por que nunca mais fazemos nada divertido. Disse que tudo o que fazemos é escola e dever de casa e tarefas. E eu percebi que ele está certo. Paramos de fazer coisas só porque é agradável. Evan disse enquanto empurrava seu arroz em seu recipiente. E Tessa inclinou-se para a frente com genuíno interesse. Quando você parou de fazer coisas divertidas? Ela perguntou. E Evan teve que pensar sobre isso. Provavelmente na época em que a mãe dele foi embora, eu me concentrei tanto em apenas sobreviver e garantir que ele estivesse bem. Essa diversão parecia um luxo que não podíamos pagar. E agora já se passaram 5 anos, e eu nem me lembro do que costumávamos fazer para nos divertir. Tessa ficou em silêncio por um segundo, e então fez uma pergunta que caiu mais forte do que Evan esperava. Ok, mas quando foi a última vez que você fez algo divertido? Não, Mason. Apenas você. Quando foi a última vez que você fez algo puramente porque queria e isso te deixou feliz? Yvonne abriu a boca para responder e veio completamente vazio. Não conseguiu pensar em uma única coisa que ele havia feito na memória recente que não estivesse diretamente ligada a nascer pai ou manter seu emprego ou manutenção básica de sobrevivência. E a realização disso o atingiu como um tijolo. Enquanto isso, Tessa estava passando por sua própria transformação e Evan pôde observá-la se desenrolar em tempo real durante as conversas do almoço deles. Ela parou de falar sobre agências de adoção e cartas de rejeição e começou a contar a ele sobre esta posição de voluntária para a qual ela havia se inscrito no Boys and Girls Club no outro lado de Omaha. Eu imaginei que se eu não posso ser a mãe oficial de alguém agora, posso pelo menos aparecer para crianças que precisam de adultos em seu canto. Ela havia explicado enquanto comia sua salada em uma terça-feira. E Evan havia notado que ela parecia diferente quando falava sobre isso, como se algo pesado tivesse saído de seus ombros. Na primeira semana ela estava nervosa com isso, preocupada que não saberia o que dizer ou fazer. Mas na segunda semana, ela estava vindo para o almoço com histórias sobre os alunos da 8ª série que ela estava orientando. Crianças lidando com estresse escolar e drama familiar e tentando descobrir quem eles eram no mundo. Há esta garota, o nome dela é Kennedy, e ela é tão inteligente, mas ela está convencida de que não é material para a faculdade porque ninguém em sua família nunca foi. E eu tenho trabalhado com ela em aplicações e redações para bolsas de estudo. Tessa disse um dia com essa luz nos olhos que Evan nunca tinha visto antes. E ontem ela me disse que entrou na Juno com uma bolsa de estudo parcial e ela realmente me abraçou como um abraço de verdade e disse que eu fui a primeira pessoa que a fez acreditar que ela poderia fazer isso. Evan sentiu-se orgulhoso dela de uma forma que o surpreendeu com sua intensidade. Isso é incrível, Tessa. Você está literalmente mudando a vida daquele garoto. E ela sorriu, mas balançou a cabeça. Não estou mudando nada. Estou apenas aparecendo e ouvindo. Mas você estava certa sobre o que você disse no café. Aparecer importa. Essas crianças não se importam se eu sou oficialmente pai de alguém. Eles só se importam que eu lembre seus nomes e pergunte sobre suas vidas. 3 semanas de voluntariado e Tessa parecia uma pessoa completamente diferente da mulher que estava chorando no café. Ela estava mais leve de alguma forma, mais assentada em si mesma. E um dia durante o almoço, Evan disse a ela que você parece diferente, mais feliz talvez, menos como se estivesse carregando algo que está te esmagando. E Tessa acenou com a cabeça. Eu acho que finalmente percebi que posso ser o suficiente sem a coisa que eu pensei que me completaria. Eu estava tão focada em me tornar mãe que esqueci que poderia apenas estar presente para as crianças sem o título oficial. E acontece que é isso que eu queria o tempo todo, importar para alguém. E eu importo. Eu importo para Kennedy e para as outras crianças que oriento. Eles sentaram ali em um silêncio confortável por um minuto e Evan pensou em como um mês atrás
Eles mal se conheciam, além de seus títulos de trabalho, e agora a felicidade dela o fazia feliz, o que parecia significativo de uma forma que ele ainda não estava pronto para examinar muito de perto. A amizade continuou se aprofundando, e Tessa começou a fazer perguntas a Evan, que o deixavam desconfortável da maneira que significa que eles estavam atingindo algo verdadeiro. Como quando ela perguntou: "O que você realmente gosta de fazer? O que te faz sentir como você mesmo em vez de apenas o pai do Mason?" E Evan teve que sentar com isso por um tempo antes de responder. Eu costumava jogar basquete no centro recreativo. Tinha um jogo de pegada regular nas noites de terça-feira com o mesmo grupo de caras. Eu amava. A competição e a provocação e apenas a sensação do meu corpo fazendo algo em que era bom. Evan disse, e as sobrancelhas de Tessa se levantaram. Costumava. Quando você parou? E Evan encolheu os ombros como se não fosse grande coisa, embora de certa forma fosse. Quando a mãe do Mason foi embora, eu de repente era um pai solteiro, e as noites de terça-feira se transformaram em noites de rotina de dormir. E eu disse a mim mesmo que voltaria a isso eventualmente. Mas eventualmente simplesmente nunca veio. Tessa largou o garfo e olhou para ele diretamente. Evan, vou dizer algo e você pode ficar na defensiva, mas eu preciso que você ouça. Você não parou de jogar basquete porque não tinha tempo. Você parou porque fez de ser pai sua personalidade inteira e se convenceu de que fazer coisas para si mesmo o tornava egoísta. Evan sentiu sua mandíbula apertar porque ela estava certa e ele sabia disso. Eu sou um pai solteiro. Sacrifício faz parte da descrição do trabalho, mas Tessa não o estava deixando escapar tão fácil. Sacrifício não significa apagar-se completamente. Você não pode ensinar Mason a viver uma vida plena se você mesmo não estiver vivendo uma. Você está mostrando a ele que se tornar pai significa desistir de tudo que te faz quem você é. É isso realmente o que você quer que ele aprenda? Aquela conversa ficou com Evan por dias. E na terça-feira seguinte, ele se viu dirigindo para o centro recreativo depois de ter colocado Mason para dormir na casa de sua mãe. Entrando na academia onde ele costumava jogar, sentindo-se como um impostor depois de anos longe. O grupo regular ainda estava lá. Alguns dos mesmos caras, mais algumas caras novas. E eles o receberam de volta como se ele tivesse ido embora apenas uma semana, em vez de 5 anos. E Evan passou 2 horas jogando basquete e lembrando como era ser bom em algo que não tinha nada a ver com parentalidade. Ele voltou para casa suado e exausto, e mais feliz do que esteve em meses. E quando ele contou a Tessa sobre isso no dia seguinte no almoço, ela sorriu. Veja, você tem permissão para ser uma pessoa. Conceito selvagem, eu sei. E Evan havia jogado um guardanapo nela, mas ele estava sorrindo. Mason notou a mudança imediatamente e perguntou em uma terça-feira à noite. Por que você está tão feliz hoje, pai? Você está tipo cantando enquanto faz o jantar. Você nunca faz isso. E Evan tentou explicar que cuidar de si mesmo o tornava melhor em cuidar de outras pessoas. E Mason apenas disse, legal. Podemos pedir pizza em vez daquela coisa de frango? Como se o pai dele tivesse acabado de soltar alguma sabedoria profunda. E agora era hora de seguir em frente. Evan começou a ir ao centro recreativo toda terça-feira. Tornou-o uma parte inegociável de sua semana. E ele sentiu pedaços de si mesmo voltando que ele havia esquecido que existiam. A parte que gostava de competição e a atividade física e de ter amigos fora do trabalho. E ele percebeu que Tessa lhe havia dado permissão para ser inteiro novamente, apenas fazendo as perguntas certas. Em algum lugar no meio de todo esse crescimento, e conversas de almoço e conversas honestas, Evan começou a desenvolver sentimentos por Tessa que iam muito além da amizade ou camaradagem de colegas de trabalho. E ele tinha certeza de que ela sentia algo também com base em como ela tocava seu braço quando ria, ou como eles haviam começado a trocar mensagens à noite
sobre coisas aleatórias que não importavam apenas porque eles queriam continuar conversando. Havia momentos que pareciam carregados de possibilidade, como quando suas mãos se tocavam, alcançando o mesmo guardanapo, ou quando eles se pegavam olhando e desviavam o olhar muito rapidamente. E Evan continuava pensando em convidá-la para um encontro de verdade, mas algo o impedia. Alguma combinação de medo e não querer estragar a amizade que eles haviam construído. Tudo desmoronou em uma quarta-feira no início de dezembro. Eles estavam almoçando e Evan havia feito algum comentário sobre o quanto ele realmente gostava de passar tempo com ela, como ela havia se tornado uma de suas partes favoritas da semana. E Tessa fez uma expressão no rosto que Evan não conseguiu decifrar, como se estivesse triste e assustada ao mesmo tempo. Evan, preciso dizer algo, e provavelmente vai soar duro, mas preciso que você me ouça. Ela começou, e Evan sentiu seu estômago afundar, porque nada de bom jamais começou com aquelas palavras. Não posso ser o prêmio de consolação de alguém. Passei 3 anos sendo dita que não sou o suficiente por agências de adoção. Não vou fazer isso na minha vida pessoal também. Não serei a mulher por quem você se apaixona porque ela é conveniente ou segura ou boa com seu filho. As palavras atingiram Evan como água fria. O que você está falando, Tessa? Não é assim que eu te vejo. Mas mesmo enquanto ele dizia isso, ele se perguntou se havia alguma verdade no que ela estava dizendo. Se parte de seus sentimentos crescentes estavam ligados em quão natural e fácil ela era com Mason, nas poucas vezes que eles haviam interagido. A voz de Tessa estava tremendo, mas determinada. Você é um pai incrível, Evan. E eu sou boa com crianças, e seria muito fácil para você se apaixonar por mim, porque eu me encaixaria perfeitamente na sua vida. Eu seria boa para Mason, mas preciso ser escolhida porque alguém realmente me quer. Não porque sou boa em preencher um papel que você precisa preencher. Eu fui o encaixe errado muitas vezes e não posso fazer isso de novo. Ela se levantou e pegou seu recipiente de almoço. Eu acho que precisamos manter as coisas profissionais daqui para frente. Esta amizade estava ficando muito perto de outra coisa, e eu preciso de distância antes de me machucar. E Evan tentou argumentar, tentou dizer a ela que ela estava errada, mas ela já estava indo embora. E ele sentou-se ali na sala de descanso vazia, sentindo como se tivesse acabado de perder algo importante antes de entender completamente o que era. As 2 semanas seguintes foram absolutamente brutais. Evan e Tessa voltaram a ser estranhos que por acaso trabalhavam no mesmo prédio. Acenos educados no corredor e nada mais. E Evan sentiu a ausência dela em cada intervalo de almoço que ele comia sozinho. Ele podia dizer que ela também estava sofrendo, pegava vislumbres dela pelo chão do armazém, parecendo tão miserável quanto ele se sentia. Mas nenhum deles sabia como preencher a lacuna que ela havia criado. Mason notou que algo estava errado e perguntou várias vezes por que a senhorita Tessa não almoçava mais com eles. E Evan teve que continuar explicando que adultos às vezes precisavam de espaço. Mas seu filho apenas olhou para ele com aqueles 2 olhos de 8 anos que sabiam e disse: Você está triste, no entanto. Você está fazendo aquela coisa de sorrir, mas seus olhos não. E Evan percebeu que não podia esconder nada deste garoto que viera através dele. Evan passou uma semana inteira ensaiando o que ele queria dizer a Tessa antes que ele finalmente criasse coragem para realmente abordá-la. E quando ele a pegou no estacionamento do armazém, depois do turno deles em uma sexta-feira à noite, em meados de dezembro, ele tinha certeza de que seu coração ia sair do peito. Tessa, podemos conversar? Não aqui. Talvez no Miller Park. Apenas 20 minutos, por favor, ele disse, e tentou não soar tão desesperado quanto se sentia. E Tessa olhou para ele por um longo momento antes de acenar com a cabeça. Ok, eu te encontro lá em 10. A viagem para o parque pareceu levar 3 horas, mesmo que fosse menos de 5 minutos. E quando Evan entrou no estacionamento, Tessa já estava lá,
sentada em um dos bancos perto do playground vazio, e o frio de dezembro estava tornando sua respiração visível em pequenas nuvens. Evan sentou-se ao lado dela, mas deixou espaço entre eles. E por um minuto, nenhum deles disse nada. Eles apenas observaram o sol se pondo atrás das árvores nuas. E finalmente Evan respirou e apenas começou a falar antes que ele pudesse perder a coragem. Você disse que não queria ser um prêmio de consolação, que você não seria a mulher com quem eu namorei porque ela é boa com Mason. E você estava certa em apontar isso. Você estava certa em se proteger, Evan disse. E Tessa se virou para olhá-lo. Mas eu preciso que você saiba algo. E preciso que você realmente ouça. Não estou procurando uma mãe para Mason. Ele me tem. Estamos bem. Estamos resolvendo isso. O que estou procurando é alguém que me faça querer aparecer para minha própria vida novamente. A expressão de Tessa mudou, mas ela não interrompeu. Então Evan continuou. Por 5 anos, eu estive me escondendo atrás de ser pai, usando isso como desculpa para não ter amigos ou hobbies, ou qualquer tipo de vida que não estivesse diretamente relacionada a Mason. E eu me convenci de que isso era nobre, ou sacrificial, ou o que quer que fosse. Mas, na verdade, eu estava apenas assustado. Ele esfregou as mãos uma na outra contra o frio. Minha ex-esposa foi embora porque ela disse que ser mãe a fazia perder-se. E eu estava tão bravo com ela por isso. Tão determinado a provar que eu era o pai melhor que eu fiz exatamente a mesma coisa. Eu me perdi completamente. E então você apareceu naquele café chorando e eu te disse a verdade sobre estar distante e você não me deixou escapar impune. Os olhos de Tessa estavam ficando úmidos, mas Evan precisava terminar isso. Você tem me desafiado desde aquele dia, me fazendo perguntas difíceis, me impulsionando a lembrar que eu tenho permissão para ser uma pessoa e não apenas um pai. Você me fez começar a jogar basquete novamente. Você me fez perceber que Mason merece um pai que está realmente presente, não apenas fisicamente lá. E Tessa, nada disso tem a ver com você ser boa com crianças. Isso é tudo sobre você ser boa para mim. Tessa limpou os olhos. Evan, eu aprecio isso, mas como você sabe? Como sabemos que isso não é apenas, eu não sei, um laço de trauma ou algo assim? Nós dois tínhamos coisas difíceis acontecendo e nos ajudamos, mas isso não significa que deveríamos estar juntos. Evan se moveu para mais perto. Você está certa. Ajudar um ao outro não significa romance automaticamente. Mas Tessa, eu não estou me apaixonando por você porque você me ajudou. Estou me apaixonando por você porque você é engraçada e você me chama na minha e você faz essa expressão no rosto quando está concentrada em planilhas que me faz querer te fazer rir. Eu gosto de você por quem você é, não pelo que você pode fazer pelo meu filho. Ele podia vê-la processando isso, querendo acreditar, mas com medo também. E quanto a Mason, no entanto, você não pode separá-lo da equação. Se fizermos isso, ele faz parte disso. E se eu estragar tudo? E se eu for demais ou não o suficiente? Ou ele acabar me odiando? Evan pegou a mão dela e ela não se afastou. Mason já gosta de você. Você sabe disso. Mas aqui está a coisa. Você não precisa ser a mãe dele ou preencher nenhum papel específico. Você só tem que ser você e deixá-lo descobrir o que isso significa para ele. E se não funcionar, então nós lidamos como adultos e garantimos que ele esteja bem. Tessa soltou uma risada trêmula. Você faz parecer tão simples. E Evan apertou os dedos dela. Não é simples. Na verdade, provavelmente será complicado e bagunçado. Mas eu preferiria tentar e falhar do que passar o resto da minha vida me perguntando o que teria acontecido se eu tivesse sido corajoso o suficiente para te dizer como me sinto. Eles sentaram em silêncio e Evan podia vê-la trabalhando nisso. Todo o medo e dúvida e esperança misturados, e finalmente ela se virou para encará-lo completamente. Eu preciso te contar algo também e não é fácil admitir.
Tessa começou e sua voz estava tremendo. Passei 3 anos pensando que me tornar mãe me completaria, que eu estava quebrada ou incompleta sem isso. E eu deixei isso consumir tudo. Minha limpa a garganta, identidade, meu valor próprio, tudo isso. Ivana acenou com a cabeça e a deixou falar. E então você apareceu no café e me disse que aparecer importa mais do que querer. E eu comecei a fazer voluntariado com aquelas crianças. E Evan, eu encontrei algo que eu nem sabia que estava faltando. Eu descobri que já sou o suficiente. Que eu não preciso de um título ou um papel para validar minha existência. Tessa deu um suspiro trêmulo. Mas essa realização me deixou aterrorizada com você, porque... E se eu estivesse usando você e Mason para chegar perto daquele sentimento de mãe? E se eu estivesse te fazendo um prêmio de consolação sem nem mesmo perceber? E se meus motivos não fossem puros? Ela limpou o rosto novamente. Eu estive tão assustada que não sei como querer alguém apenas por eles, que tudo está ligado a essa necessidade de nutrir, ou maternar, ou o que quer que seja. E eu me convenci de que me afastar de você estava nos protegendo a ambos. Evan virou o rosto dela gentilmente para que ela estivesse olhando para ele. E agora? O que você pensa agora? E a voz de Tessa saiu mal acima de um sussurro. Agora eu acho que não preciso do Mason para me sentir completa. Eu quero você. E sim, ele é parte de você e isso importa. Mas, Evan, eu tenho sentimentos por você que não tem nada a ver com ele. Eu gosto de como você faz piadas terríveis quando está nervoso. Eu gosto de como você realmente ouve quando eu falo em vez de apenas esperar sua vez. Eu gosto de quem eu sou quando estou perto de você. E isso não é sobre preencher um vazio. É apenas sobre querer estar com alguém que me vê. Evan sentiu sua garganta apertar. Então, o que você está dizendo, Tessa? E ela sorriu através de suas lágrimas. Estou dizendo que estou com medo, mas quero tentar. Quero ver onde isso vai dar. Quero parar de me proteger de algo bom só porque tenho medo que possa machucar. Evan a beijou então, suave e cuidadoso, e cheio de todas as coisas para as quais ele não tinha palavras. E quando eles se separaram, Tessa riu. Isso foi uau. Ok, estamos fazendo isso. E Evan sorriu. Sim, estamos fazendo isso. Sem mais fugir, sem mais pensar demais. Apenas duas pessoas que vão descobrir à medida que avançam. Eles sentaram naquele banco até as luzes do parque acenderem e fizeram planos para um encontro de verdade. Jantar em um restaurante de verdade sem trabalho, ou Mason, ou quaisquer outros amortecedores. Apenas eles escolhendo um ao outro de propósito. 3 meses depois, Evan e Tessa eram o tipo de casal que deixava seus colegas de trabalho ou muito felizes ou levemente irritados, dependendo do dia. E eles haviam navegado as partes complicadas de misturar um relacionamento com a parentalidade solteira, sendo honestos sobre tudo e verificando constantemente. Tessa havia mantido limites claros com Mason. Ela não estava tentando ser a mãe dele, e ele parecia perfeitamente bem com ela, sendo apenas Tessa, a adulta que o ensinava truques de cartas, e não se importava quando ele falava sobre videogames por 20 minutos seguidos. Evan havia continuado suas noites de basquete de terça-feira, e Tessa havia redobrado seu voluntariado e ambos aprenderam que ser bons juntos não significava sacrificar as coisas que os tornavam bons separadamente. Em uma manhã de sábado, no final de março, eles acabaram de volta no Magnolia Café, no mesmo camarote onde toda essa coisa havia começado. E Mason estava na casa da mãe de Evan para o fim de semana. Então eram apenas os dois. Tessa estava mexendo o café e sorrindo para algo em seu telefone quando Evan disse: Sabe de uma coisa? Você me disse naquele dia a primeira vez que sentamos aqui. E Tessa olhou para cima. Eu te disse muitas coisas naquele dia, a maioria delas enquanto chorava em um guardanapo. Evan riu. Você disse que nunca seria mãe de alguém. E eu te disse que querer não te tornava digna, mas aparecer sim. Lembra? Tessa acenou com a cabeça.
Sim, eu lembro. Por que você está trazendo isso à tona? Evan se inclinou para a frente. Porque você tem aparecido, Tessa, para aquelas crianças no clube, para mim, para Mason, quando é natural. E sabe o que eu descobri? Você já era uma mãe para aquelas crianças no segundo em que decidiu que elas importavam. Títulos não te fazem algo que você já é. Os olhos de Tessa ficaram úmidos. Evan, isso é... Obrigada. Eu precisava ouvir isso. E ele pegou a mão dela do outro lado da mesa. Mas eu também preciso que você saiba algo mais. Eu não estou com você porque você é boa com Mason, ou boa com crianças, ou porque você preenche algum papel que eu precisava preencher. Eu estou com você porque você me faz querer ser melhor. Não melhor na parentalidade, melhor em ser eu mesmo. Você me deu permissão para ser uma pessoa inteira novamente. Tessa ela apertou os dedos dele. Você fez a mesma coisa por mim. Você me disse a verdade quando eu precisei, mesmo que fosse difícil, e isso mudou tudo. Eles sentaram ali em seu camarote enquanto o café enchia com a multidão de sábado de manhã. E Evan pensou em como 5 meses atrás ele estava passando pelas rotinas de sua vida, sendo pai, mas não realmente presente. E Tessa estava desmoronando por se sentir incompleta. E uma conversa honesta os havia colocado em caminhos completamente diferentes. Sabe qual é a parte louca? Tessa disse. Se a agência de adoção tivesse dito sim, eu provavelmente não teria estado neste café naquele dia. Eu não teria estado chorando. Você não teria sentado. Nada disso teria acontecido. Evan considerou isso. Então, você está dizendo que ser rejeitada te levou a isso? E Tessa sorriu. Estou dizendo que às vezes o que parece um fim é na verdade um começo. Você simplesmente não consegue ver ainda, porque está muito perto da dor. Às vezes, a pessoa que muda sua vida não é aquela que resolve seus problemas ou preenche seus espaços vazios. É aquela que te diz a verdade. Você precisa ouvir mesmo quando dói. E às vezes essa verdade é que você já é o suficiente exatamente como você é. Evan não estava procurando resgatar ninguém quando ele caminhou até a mesa de Tessa naquele dia. E Tessa não estava procurando por alguém para completá-la. Mas eles se encontraram de qualquer forma no meio de suas respectivas lutas e deram um ao outro permissão para serem completos. Se esta história te lembrou que conversas honestas podem mudar tudo e que às vezes ser o suficiente para si mesmo é o primeiro passo para ser bom com outra pessoa, aperte o botão de inscrição e compartilhe isso com alguém que precisa ouvir. Deixe um comentário nos dizendo de onde você está assistindo e se você acredita que uma conversa pode mudar sua vida inteira. Nós amamos ouvir suas histórias. Obrigado por estar aqui conosco e lembre-se que aparecer importa mais do que querer. A verdade importa mais do que o conforto. E às vezes a pessoa chorando em um café se torna a pessoa que te ajuda a lembrar como sorrir em fotos novamente.